do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que dá direcionamento a mim e a você. Essa palavra linda e maravilhosa, onde a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente conhece essa verdade, que é Cristo, a gente só tem a vencer. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por lutas, vamos sim, mas o Senhor em todas está conosco. Aleluia! Estamos trabalhando a história de Davi, sua biografia com Deus, linda. O legado que ele deixou inspira a mim e a você ser mais fiel a Deus, porque quando ele errou, veio a cobrança do Senhor, mas ele não deixou o Senhor. Ele foi íntegro, ele disse: pequei, ele reconheceu. O segredo de uma pessoa ser abençoada por Deus em todas as áreas é ter um coração reto, é ser verdadeiro, e Davi era. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título hoje é: Davi tinha palavra de servo. E você tem? E eu tenho? Porque uma das coisas, se você observar, Davi era um homem de um caráter brilhante. Mas ele tinha palavra de servo. Mesmo nas horas mais difíceis, tinha situações que ele quebrou o protocolo. Porque primeiro ele fazia a vontade de Deus. Porque primeiro ele obedecia a Deus. E quem conhece a palavra, luta para estar na palavra em qualquer situação. Amém? Aqui em 2 Samuel 9, do 1 ao 13, vamos interagir juntas e juntos. Depois Mateus 5, 37 para terminar Mateus 7, 12. Vamos aprender? Aqui fala a bondade de Davi para com o filho de Jonatã. Jonatã já era morto, mas foi um grande amigo de Davi, o filho de Saul. Por isso que o título é: Davi tinha palavra de servo. E você e eu tem? Vamos ter palavra, né? Disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado na casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatã? Olha que coisa linda. Ainda tem alguém da família de Saul para que eu honre o compromisso que eu fiz com Jonatã? Nas minhas palavras. Porque ele fez um compromisso com Jonatã. E também Saul pediu a ele que ele não riscasse a família de Saul do mapa. E ele não riscou. Porque ele tinha caráter. Ele se comprometia e cumpria. Deus é um Deus da verdade. Deus, quando mandou seu filho, mandou por todos nós. Seu filho Jesus abençoou todos no tempo dele, aqueles que estavam ao redor dele. Quem servia a ele e quem não servia, porque ele tinha caráter. E que a gente possa aprender com Davi hoje para imitar e fazer a vontade do nosso Mestre Jesus. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Veja que ele diz assim: e disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Com a bondade de Deus. Ele não falou nem a bondade dele, porque nós somos falhos. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Veja que Ziba era uma pessoa malvada, né? Não tinha um caráter refinado. Não podemos dizer que era uma palavra que era sim, sim, não, não. Porque ele não falou, existe um filho de Jonatã. Primeiro ele deu as características dele, usou o lado fraco dele, aleijado. Tem pessoas que quer só olhar para mim e para você pelas nossas fraquezas, ou do passado, ou nosso lado culto de hoje que não é elevado, ou não tem aquela beleza, não tem aquela altura. Se preocupe com Ziba não. Quem honra você e eu é Deus. Veja o que Davi disse a ele. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquis, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, naquela época, queria dizer lugar de esquecimento. Mas no lugar de esquecimento, no lugar da dor, da tristeza, da humilhação, é lá que Deus honra.
Porque na Bíblia não diz para cada dia de desonra dupla honra? A palavra de Deus é verdadeira. Porque esse homem, esse rapaz que ele manda chamar o rei Davi, era esquecido. Não tinha mais nenhuma honra de filho de rei, de neto de rei. Mas Deus vai buscar em Lodebar. Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Deus sabe trabalhar. A figura de Davi aqui representa o nosso Deus, que mandou seu filho Jesus para lá na cruz do Calvário levar todas as maldições e nos honrar na terra, quando a gente é humilhado e esquecido. Porque Ziba fez questão de dizer que ele era aleijado, mas isso não impediu da vitória de Mefibosete chegar. Louvado seja Deus. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto em terra, inclinando-se, disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. O que me chama a atenção é que Mefibosete, quando chegou, se inclinou o rosto em terra. O que o Senhor quer de mim e de você é que a gente esteja sempre com o rosto em terra, orando, louvando, clamando, em posição de humildade, de se humilhar diante do Senhor, em posição de reconhecer que nós somos falhos, nós somos pequeninos, nós somos barro, mas Ele é tudo, porque o rei Davi aqui representa a figura do nosso Jesus Cristo. E Mefibosete é eu e você. Independente da posição alta ou baixa, vamos ser humilde, vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos saber respeitar as pessoas e não ser atrevido nem enxerido. Se adiantar na frente das pessoas, como a mamãe me dizia. Ela aconselhava muito seus filhos quando era criança. Soube ensinar. Então, vamos ter cuidado, porque o Senhor exalta quem é humilhado. Mas também precisa a gente ter nossas cautelas. Disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Louvado seja Deus. Ele disse, não temas. Por que ele disse não temas? Porque naquela época aleijado não tinha valor nenhum. Mas Deus quebra protocolo. E Davi representa o grande, o poderoso, que quebrou o protocolo aqui e disse, não temas que eu vou restituir você. E você vai comer comigo na minha mesa. Além de ter a herança do pai, ainda ia comer todos os dias com o rei na mesa. O Senhor vai restituir. O Senhor está te chamando para a mesa dele, para provar do grande banquete que ele vai te dar. Se você está na posição de Mefibosete, continue na posição de humilhação, se inclinando para o Senhor, orando, louvando, engrandecendo. Você pode estar esquecido, você pode estar em Lodebar, mas o Senhor conhece seu endereço e na hora certa Ele te traz. Louvado seja o nome do Senhor. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete se humilhou e disse, eu não passo de um cão morto. Mefibosete, não tinha mais família, vivia de favores, era aleijado, precisava dos outros. Mas Deus quebra protocolo. Deus não olha para mim e para você como um homem vê, não. Porque nas grandes empresas tem que ter um excelente currículo. Mas com Deus o currículo é caráter. Com Deus o currículo é humilhar-se diante dele. Com Deus o currículo é ser obediente e fazer a vontade dele. Aí o currículo está completo, o currículo. Glória a Deus. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Olha que coisa tremenda. Aquele Ziba que disse que tinha um filho aleijado, agora passou a ser empregado de Mefibosete, porque a roda girou. Aquele que pensa que é, Deus abate. E aquele que é humilhado, Deus exalta. Porque veja o que ele disse, pertence a Saul e toda a sua casa. Olha, então chamou Ziba, Davi a Ziba, moço de Saul, que era empregado do avô de Mefibosete, e disse, tudo que pertence a Saul, no caso o avô de Mefibosete, e a toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu senhor. Quer dizer,
Teu senhor, que era Saul, o rei na época, agora quem vai mandar é Mefibosete, ele vai ter que obedecer. Porque os Ziba que se acha, que pensa que é, Deus sabe abater. Mas os humilhados como Mefibosete, Deus sabe exaltar. Fica na posição que ele quer e aguarda o milagre, a restituição para a glória do Senhor. Aleluia! Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ele disse, tu vai trabalhar para Mefibosete, tu e teus servos. É como dizer assim, tu agora, ele é teu patrão. E além dele ser restituído, tudo é dele, ele vai comer na minha mesa. Ele está na minha proteção. Mais uma vez eu repito, Davi aqui representa a figura do Senhor. Aquele que pensa que é, o Senhor está abatendo e está te exaltando. E ele vai entender que tu tem dono. Ele vai entender que não se mexe com a menina dos olhos do Senhor. Não precisa vingança nem mágoa com ninguém, porque quem te exalta é o Senhor. Ele sabe trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor, o rei mandar, eu, servo, assim fará teu servo. E quanto Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Já pensou? Aí Ziba disse, tudo que o senhor está dando ordem está feito e eu vou obedecer. Não adianta, Ziba, te humilhar. Não adianta, Ziba, se exaltar diante de ti, porque o Senhor sabe trabalhar. Davi ainda deixou bem claro a ele. Além de tu trabalhar para ele e teu servo também, ele vai comer a minha mesa. Davi que diz, ele está na minha proteção. Ai de quem mexe com ele. Você tem dono. Mefibosete era lá, humilhado, escarnecido, escondido, mas tudo tem seu tempo determinado. Chegou o tempo daquele aleijado que ninguém dava nada a ser exaltado, e a partir dali ia comer como um príncipe na mesa do rei, porque ele era neto de rei, era filho de príncipe. Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece a tua descendência. Deus conhece o que você já fez para ele no passado. Está tudo registrado no livro das crônicas do céu. Na hora certa, grande vai ser a honra, grande vai ser a justificação, grande vai ser o que Deus vai fazer na tua vida, na restituição que Ele tem para mim e para você. Glórias ao nome de Jesus. Toda honra e toda glória para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo, essa trindade gloriosa que cuida de nós. Aleluia! E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba, era servo de Mefibosete. Mefibosete tinha um filho, mas agora Ziba e toda a sua família e seus servos era empregado de Mefibosete, porque Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Deus sabe trabalhar. Ele só quer obediência, se incline para ele em terra, como Mefibosete representou a gente, se inclinando para o rei Davi, que representa o grande. Entenda que você é pó e eu também, e grande será a restituição. Lembre-se do título? Davi tinha palavra de servo, e você tem? O que Davi prometeu a Jonathan e também a Saul, ele estava cumprindo, porque quem conhece a palavra, honra o que fala. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Ele era coxo dos dois pés, mas isso não empatou dele voltar a ser príncipe. Isso não empatou dele comer na casa do rei. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, eu velo pela minha palavra. O Senhor vela, o Senhor olha para a tua estrutura e a minha, se realmente obedece a Ele. O Senhor olha para saber se o que tem dentro é bom para Ele. Porque Ele disse a Samuel, quando ia ungir o filho de Jessé, pensando que era o rei, o mais bonito. Esse não é o rei. O homem vê a aparência e eu vejo o coração. O Senhor nos honra, nos justifica, nos restitui pelo caráter.
pela nossa posição diante dele. O Senhor é assim. O currículo com o Senhor é santidade, é transformação de dentro para fora. O currículo com o Senhor é obedecer Ele. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quanto tempo Mefibosete não ficou lá escondido e com certeza sendo humilhado? Mas chega a hora da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para tudo. Em cada situação Deus tem um propósito. Descansa que teu dia está chegando. Aleluia. Mateus 5, verso 37, tem tudo a ver com o caráter de Davi. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência do mal. Davi tinha caráter. O que Davi falava, ele cumpria. Davi era misericordioso. Aí você diz, mas Davi era de guerra, matou muita gente. É verdade, mas só os seus inimigos. Lembra quando Abigail foi falar com ele, que ele estava certo de matar a família toda? E ele disse, bendita és tu, porque ela chegou e Deus apresenta a ele, ele entendeu que ela foi sábia e livrou ele de derramar sangue inocente. Ele era aquela pessoa justa, que sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia restituir, porque ele estava representando o nosso grande Rei Jesus. Representando o Pai que é Deus, o Filho que é Jesus Cristo e o Espírito Santo Consolador. Então vamos ter palavra de crente. Lembre-se o que diz aqui em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência do mal. Se for você prometeu algo, honre, cumpra. Faça como você disse, porque o Senhor tem pressa em também te abençoar. Mas para te abençoar, você também tem que honrar o que você prometeu, porque o Senhor conhece todas as coisas. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. E Ele conheceu e você e a humanidade antes da gente existir. Se a gente parar para pensar, isso foge do nosso raciocínio humano. Mas antes da gente existir, Ele já nos conhecia. Então Ele sabe quando a gente é ingrato, injusto. Ele sabe quando a gente não quer abençoar. Ele sabe quando a gente quer esquecer do que a gente prometeu. Mas o Senhor é justiça. Ele é amor, mas é justiça. Vamos imitar Davi, honrando, tendo palavra de servo e serva. Porque quando a gente abençoa outros, Deus nos abençoa. Eu não sei qual o compromisso que você tem que fazer, mas faça, porque Deus quer também te honrar. Mateus 7,12, olha o que diz. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também a vós. Então, se eu quero o bem para mim, eu faço bem ao próximo. Porque eu não quero que ninguém me maltrate. Eu não quero que ninguém faça mal a mim, aos que eu amo. Por que eu vou maltratar e fazer mal ao próximo? Por que eu vou caluniar, mentir, maquinar, armar? Porque o que a gente semeia, a gente colhe. Deus é amor, mas é justiça. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Então vamos ser justos com as pessoas. A Bíblia diz que primeiro a gente tira o arqueiro que está no nosso olho, ou a trave, depende da Bíblia, da tradução, que a gente primeiro tire a trave que está no nosso olho, para depois olhar o cisco que está no olho do irmão. Você já pensou? Às vezes eu e você está julgando alguém por alguma situação, mas a gente tem uma trave escondida, um pecado que ninguém sabe. Enquanto aquele para Deus não passa de um cisco. Então não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser justos, principalmente aquilo que a gente prometeu. E Davi era um homem assim. E Davi foi honrado tremendamente por Deus. Então a nossa palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. E lembre-se, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, também vos faça. Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Davi tinha palavra de servo. E você tem? E eu tenho? Vamos melhorar. Vamos ter palavra de servo e de serva de Deus. E grande é a vitória.
porque o Senhor tem para nos dar com abundância, mas Ele quer ver nossa posição diante dEle. Amém? A paz do Senhor e fique todos com Deus.